Agora, falar aqui do desespero da família Bolsonaro. Flávio Dino entrou no jogo. O que aconteceu? Descobrimos aí, na semana passada, que esse filme aí, essa peça de propaganda política, que vai ser lançada a menos de 3 semanas da eleição, que é o filme Dark Horse, foi financiado aí com dinheiro público roubado pelo Vorcaro e de outros locais. Agora ficamos sabendo também que vários parlamentares bolsonaristas mandaram emendas parlamentares para a produtora do filme. Ou seja, eles fazem literalmente apontar nos outros o que eles mesmos fazem. Por quê? Porque eles apontavam que a esquerda fazia ali lavagem cerebral e guerra cultural, utilizando o cinema e utilizando a arte e usando a Lei Rouanet e dinheiro público, não sei o quê, bereira, barará. Aí quando você vê, não é nem caso de Lei Rouanet, onde tudo é transparente, não. É caso de emenda parlamentar sendo mandada para a produtora do filme, e a produtora do filme recebendo dinheiro, também recebeu mais de 100 milhões da Prefeitura de São Paulo, que é o prefeito bolsominion Ricardo Nunes, recebe dinheiro público roubado também, e aí faz um filme. Com uma verba aí que é maior do que a de 15 dos últimos 20 vencedores do Oscar. E alguns vão falar, Thiago, mas antigamente os filmes não tinham verba tão grande, por isso que é verba maior do que 15 dos últimos 20. Não, ainda não. É só ver aí que o Titanic teve verba aí de 100 milhões de dólares. Eu era criança na época. Já tinham filmes aí com verbas grandes, que são filmes aí com superproduções. O filme do Bolsonaro tem verba de superprodução. Você colocar aí o dinheiro que colocou a Prefeitura de São Paulo na produtora do filme, que você não vê outros filmes dessa produtora, tá? Só esse um. Recebeu 107 milhões de São Paulo. Recebeu 2 milhões de Carla Zambelli. Recebeu 3 milhões de Mário Frias. Recebeu 3 milhões de Bia Kicis. Recebeu de outros deputados bolsonaristas mais alguns milhões. E parte daqueles 61 milhões do Vorcaro também pode ter ido para a produtora? Você fala, pô, peraí. Fora outros possíveis aí corruptos que mandaram dinheiro, a gente não tá sabendo ainda, você fala, pô, esse filme aí tem verba aí de 50, 60 milhões de dólares a chegar. É muita grana. Só de continha simples aí já passamos de 250 milhões de reais. Que estranho. O que acontece é que o filme do Bolsonaro é uma grande lavagem de dinheiro. É um grande roubo de dinheiro público, como tudo que eles fazem. E aí, o ministro Flávio Dino mandou a Polícia Federal abrir uma investigação sobre o filme. E agora a Polícia Federal está tentando, o Tribunal Federal está tentando intimar para depor o Mário Frias, que está fugindo. Mário Frias está fugindo, tá? A Justiça está tentando intimar ele para depor já faz alguns dias e ele não aparece em nenhum dos seus endereços. Nem no gabinete dele a Justiça consegue identificá-lo. Aí, olha, para você ver como tem troca de informações. A Polícia Federal, de acordo com o que descobriu ali, em outras investigações, pediu para abrir essa investigação. O STF está tentando intimar deputados Bolsonaro, o Mário Frias, já faz mais de 10 dias. Só que se você pensar bem, você fala, mas Thiago, hoje é segunda-feira e a gente só sabe aí do áudio do Flávio Bolsonaro e dessas coisas desde a quarta, ou seja, faz 5 dias que a gente está sabendo aí desse escândalo. É o 5º dia aí de sangria forte da família Bolsonaro. Como é que o Flávio Dino já tinha aberto a investigação sobre o filme 10 dias atrás? Aí você vê, não, porque a Polícia Federal é quem pede para abrir a investigação e aí ele ordena, ou abra. E a Polícia Federal já sabia dessas informações faz tempo, que já está investigando isso. Aí quando pediu para abrir investigação, porque você está investigando uma coisa, Banco Master, encontra outra, pede para abrir uma nova investigação. Aí é sorteado um ministro relator. Nesse caso é o Flávio Dino, o André Mendonça. Aí deu ruim para os bolsonaristas, porque mesmo se eles estiverem tentando ali encobrir algo e acreditando que o André Mendonça vai protegê-los de algo, nesse caso do filme, já saiu da alçada do André Mendonça. É Flávio Dino. O que tem a ver com o Vorcaro e o filme é o André Mendonça. Mas o Flávio Dino pode pegar essas provas e pedir o compartilhamento delas, ou ele pode gerar provas novas. Tanto com o Vorcaro, como com a Polícia Federal ali, indo para cima dos responsáveis aí pelo filme. Esse FBI, a coisa tá feia. A Polícia Federal também já acionou o FBI para fazer uma cooperação. Porque tem uma coisa muito errada com o que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro, que é com o que ele fez. Como assim, Thiago? Qual o problema aí do Eduardo Bolsonaro? Descobrimos que a casa dele, a mansão onde ele vive, em Arlington, Texas, foi comprada com dinheiro do Vorcaro. Ou seja, o Flávio e o Eduardo Bolsonaro, os dois, neste exato momento, estão morando em mansões, mega mansões, que foram pagas com dinheiro público roubado. Os dois. O Eduardo Bolsonaro fez isso enquanto eles gritavam que o escândalo master era do PT e do Lula. Enquanto a Andréa Sadi e a Globo News faziam a PowerPoint associando isso ao Lula e ao PT. Enquanto a Veja faz capa associando isso ao Lula. Lembra disso, tá? Lembra de quem é a nossa imprensa e lembra de quem desses mentirosos compulsivos. Aí o que acontece? O Eduardo Bolsonaro, para dar desculpa, fala que não, ele diz, não, o dinheiro foi para um outro fundo, não é o fundo que comprou a minha casa, não é a mesma coisa. Só que
Vamos lá, eu não vou entrar aqui em nomes, que senão as pessoas começam a se confundir. Tem dois fundos. Fundo nos Estados Unidos. Fundo, se você não sabe, é o quê? É uma empresa de fachada. É uma empresa. Você cria lá um CNPJ, né? Lá tem outro nome. Nos Estados Unidos fala, ó, isso aqui vai gerir dinheiro. Tá. Aí criaram dois. Um desses recebeu dinheiro do Volcar. Esse fundo tem como administrador o advogado do Eduardo Bolsonaro. Eu já falei aqui inúmeras vezes de como algumas autoridades usam advogados para receber dinheiro de propina. Já falei inúmeras vezes. Porque serviço advocatício é uma coisa que não tem ali um valor padrão. Um advogado pode cobrar 1 milhão por algo, outro advogado pode te cobrar nada. Pode fazer pro bono, pela mesma coisa. Outro pode cobrar 10 mil, outro pode cobrar 1.000, outro pode te cobrar 100 mil. Não tem ali um preço fixo, depende do advogado. E aí muitos começam a receber milhões via advogado e de repente passa para eles por meio de imóveis e outras coisas. Aí o Eduardo Bolsonaro diz que o fundo ali que ele usa é outro. Só que os dois fundos estão no mesmo endereço, na mesma sala, no mesmo local. Ou seja, você abriu dois CNPJs no mesmo local. Ou seja, os administradores do fundo são as mesmas pessoas. Então, se você recebeu dinheiro aqui ou aqui, dá igual. É a mesma coisa. E esse fundo recebeu o dinheiro, a gente não sabe para onde vai o dinheiro, porque não quebraram os sigilos nos Estados Unidos. Aí, de repente, dias depois, esse fundo compra uma casa em Arlington, Texas, por quase 4 milhões de reais. Aí você fala, o quê? Esse fundo recebeu o dinheiro, transferiu para esse que comprou a casa. Aí ele fala, não, mas esse imóvel eu não confirmo que é o que eu tô morando. Pô, também não nega. Se não é, você nega. Só que aí tem o problema. Ele fala, não, o imóvel tem a ver com o fundo, não comigo. Pô, mas o fundo é seu. Esse fundo, essa empresa é sua. Empresa, né? Não tem nada. É só um CNPJ para receber dinheiro público roubado do Brasil. Ele tá lavando dinheiro do Volcar. Aí a coisa piora. Por que piora, Thiago? Porque o fundo que o Eduardo Bolsonaro usa e diz, não, mas o dinheiro é para esse fundo que depois de lá vai para o filme. Esse fundo é em Houston, Texas, capital. E aí ele compra um imóvel que vale o mesmo que vale mais ou menos a casa do Eduardo Bolsonaro em Arlington, que é a cidade que ele mora, não em Houston. É igual você ter aí um CNPJ que recebe dinheiro público roubado, imagina, em São Paulo, e aí você compra essa empresa de fachada comprou uma casa no Rio de Janeiro, que é onde você mora. Uma casa que do valor que você mora, que é a mesma casa. Aí fala, não, era pra empresa ali o imóvel, não era pra mim. Aí fala, tá bom, não é nem na mesma cidade. Tá, aí você vê, ruim, hein? Tá ruim a situação do Eduardo Bolsonaro. O pior é que, primeiro ele falou que não tinha nada a ver com fundo. Aí depois, chegou ontem à noite, ele novamente fala, não, tenho sim, eu era administrador desse fundo. Aí eu falei, cara, você não consegue sustentar uma versão, mas nem por 30 horas. Deu 24 horas, aí passou 6 horas outro dia e já desmentiu. Só que já é a terceira versão do Eduardo Bolsonaro sobre o caso. E vamos lembrar, começaram aí a pancadaria aí, descobrir sobre a casa dele no sábado. Aí no sábado ele dá uma versão, no domingo ele dá outra versão, aí hoje ele já dá a outra, já fala que o fundo é com ele mesmo, que ele administrou, mas fala que a casa não tem nada a ver, e fala, espera o Flávio Dino começar a investigar isso tintim por tintim. O Flávio Dino está investigando, ele abriu investigação, por quê? Porque parlamentares bolsonaristas, tem aqui já Carla Zambelli, Bia Kicis, Mário Frias, mandaram dinheiro público. Suas emendas parlamentares, eles mandaram para a produtora do filme do Bolsonaro. E vamos lembrar, isso tudo é sem licitação. É a Carla Zambelli, quando era deputada, chegar e falar, tá presa hoje na Itália, espero que demore a extradição dela, viu? Espero muito que demore. Porque no Brasil é assim com a direita. Fala, estou doente! Aí a imprensa fala, prisão humanitária para ela, domiciliar, de preferência em alguma mansão paga com dinheiro público roubado. Aí, de repente, transferem a Carla Zambelli para uma prisão domiciliar porque ela tá doentinha. Ó, o general Heleno. De repente, ele tem Alzheimer. Pô, tadinho. Ó, o Fernando Collor. De repente, tá doente. Olha, de repente tem Parkinson. Ó, o Bolsonaro, tadinho. É assim que é no Brasil. Então, eu espero que a Carla Zambelli fique muito tempo ainda na Itália, onde lá sim tá em prisão. Jaula, que é o que ela merece. Mas antes disso, ela pegou o dinheiro da emenda dela, cada parlamentar tem aí 9, 10 milhões por ano para indicar em dinheiro de emenda. Esse dinheiro não deveria ser para corrupção, só que no Brasil demora para fiscalização chegar, mas chega. Você vê que estão investigando. Ela pegou o dinheiro e, certa de que ficaria impune, né? Falou, não, vou mandar direto para a produtora do filme do Bolsonaro. Que é uma produtora cujos donos são todos bolsominions. Ou seja, amigos da família Bolsonaro, amigos da Carla Zambelli, amigos deles. Ou seja, eles mandam dinheiro para eles mesmos para depois sumir com essa grana. Parte ali paga o filme e o resto eles embolsam. É isso que eles estão fazendo, tá? É bem isso. Então agora a Polícia Federal está investigando. O relator é o Flávio Dino. Então se tiver aí alguma tentativa da André Mendonça de proteger esses parlamentares, não vai dar. Nessa investigação, prepara que vai entrar também o Ricardo Nunes, porque ele
colocou também, sem licitação, 107 milhões de reais nessa mesma produtora. Aí você fala, pô, peraí, essa produtora só tem um grande projeto, é o filme do Bolsonaro. Outros projetos ninguém sabe, ninguém viu. E aí, de repente, começa a receber grana daqui, grana dali. Aí a Polícia Federal vai ver quem mais colocou dinheiro nessa produtora. Porque tá parecendo o seguinte, que vamos lembrar como é que o Vancaro roubava dinheiro? Todo mundo investia no Banco Master, em títulos podres do Banco Master, já sabendo que eram podres, porque... não sabiam. Sabiam porque tinha avisos dos tribunais de contas, dizendo, olha, esse título é podre, esse dinheiro não tem laço, você está colocando dinheiro no banco, que seu dinheiro não vai voltar para você nunca, você vai perder esse dinheiro todo. E mesmo assim os políticos continuavam colocando mais dinheiro lá. Por quê? Porque eles roubavam o dinheiro e rateavam. O Tribunal de Contas da União falava, ó, vai ser dinheiro público jogado no lixo. E eles continuavam fazendo. O Cláudio Castro, por exemplo, quando ele fez o primeiro aporte de menos de 100 milhões, o Tribunal de Contas já falou, não faça mais. Aí ele foi lá e colocou mais 2 bilhões e 300 milhões. No total, 2 bilhões e 400 milhões em diferentes ali órgãos do Rio de Janeiro, que colocaram do Banco Master. Era isso. Aí olha só o que acontece agora. Uma produtora chega e faz um negócio da China, você coloca o seu rico dinheirinho aqui nessa produção de filme, e aí quando o filme der lucro lá na frente, aí parte do lucro vai para você. Ou seja, um investimento em cultura. Olha só que lindo! E aí o que acontece? Todo mundo mete dinheiro público lá, investimento em cultura, de repente a produtora some com toda a grana, eles rateiam o dinheiro todo e o dinheiro nunca volta. Que o investimento não gerou emprego nenhum no Brasil, não gerou nada. E olha que dinheiro público investido em cultura, porque é para gerar emprego, fomentar a cultura. Filme do Bolsonaro é fomentar emprego e gerar cultura, gerar emprego e fomentar a cultura. Os atores são todos estadunidenses. Toda a direção, atores, tudo estadunidense. Essa produtora no Brasil meramente pega o dinheiro e manda para os Estados Unidos. É isso que está fazendo. Pegar dinheiro público do Brasil, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro nosso, dos nossos impostos, que poderia ir para saúde, educação, segurança, moradia, geração de emprego no Brasil, qualquer coisa. Fazer uma praça nova na cidade e assaltar a rua. Pensa o que você gostaria aí, fosse feito com dinheiro. Esse dinheiro, em vez disso, está sendo enviado para uma produtora que provavelmente rateia entre todo mundo, ou, antes disso, manda para os Estados Unidos. Então o dinheiro sai, né? E aí lá eles estão rateando entre eles. E aí o Eduardo Bolsonaro disse ontem à noite que ele está vivendo nos Estados Unidos de investimentos que fez com o Pix de 2 milhões de reais que o Jair Bolsonaro mandou para ele. Isso aí foi, nas quebras de sigilo, foi descoberto. Olha, se ele encontrar nos Estados Unidos um investimento que dê 1% ao mês, não tem nos Estados Unidos, não tem investimento que dá 1% ao mês. 2 milhões de reais dá 20 mil reais por mês, tá? Aí, 20 mil reais por mês, estamos falando aqui de 4 mil dólares. Ele comprou uma casa de quase 4 milhões. Já é mais que o Pix Bolsonaro. Agora, 4 mil dólares. Ele não vive a vida nababesca que ele está vivendo. Ele foi num jantar que é 15 mil dólares por pessoa. Faz aí 2, 3 meses. Quer dizer, são quase 4 meses dos rendimentos. Isso se ele tiver investido os 2 milhões e conseguir 1% ao mês. O que é praticamente impossível, ainda mais nos Estados Unidos que estão para entrar em recessão, com a economia dos Estados Unidos indo ladeira abaixo. Se ele investisse no Brasil, aí, você investe em juros da dívida pública, aí tem aí coisa que paga melhor que LCI, ou investe na própria Ibovespa, aí que com Lula tá decolando aí a Bolsa de Valores, ele consegue 1% ao mês, mas ele não pode, porque ele tem contas bloqueadas no Brasil. Então você tem um cara que tem contas bloqueadas no Brasil, que é o Eduardo Bolsonaro, e que de repente aparecem 15 milhões de dólares para ele nos Estados Unidos, ele comprando imóveis, ele com vários fundos de investimentos ligado a ele, que recebem dinheiro público roubado do Brasil. Aí você fala o quê? Prepara. Flávio Dino vai pra cima, mas vai com tudo, viu? Isso vai acabar com prisão deles. E tem uma coisa, tá? Eles vão ser presos por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, porque não estamos falando aqui de dinheiro limpo. Se fosse tudo dinheiro limpo, olha, uma pessoa de bem pegou lá o seu rico dinheirinho porque quis e começou a mandar milhões para o Eduardo Bolsonaro. Aí mandou lá para os Estados Unidos, via a maneira lá que foi, e aí ele comprou seus imóveis e tudo mais. Tudo com dinheiro legalizado, declarado no Brasil, ok, mas não, ele está recebendo dinheiro público roubado pelo Vancaro, o maior bandido da história do Brasil, que roubou mais de 50 bilhões de reais. Então ele está pegando esse dinheiro sujo e transformando em dinheiro limpo. O nome disso é lavagem, não tem outra, ele está fazendo isso internacionalmente. No Brasil, porque começa a transação no Brasil, é dinheiro brasileiro, e nos Estados Unidos, e isso lá nos Estados Unidos dá mais de 20 anos de jaula, tá? E lá não é igual ao Brasil. No Brasil tem que transitar em julgado e não sei o quê, porque é crime de colarinho branco, tem que ser condenado em 4 instâncias, etc. Lá não. Lá, lavagem de dinheiro, esse tipo de crime é na hora. E é 20 anos, não tem essa de, vai cumprir um sexto da pena. Não. É 20, não é 19,5, não.
vai dar ruim, viu? Vai dar bem ruim. Vai ser um que vai ser preso nos Estados Unidos e eu vou ficar aqui falando, é melhor que não seja extraditado mesmo, porque se vai pro Brasil, fala que tá doentinho e solta. Então melhor ficar lá enjaulado. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!